Bem-vindos, bem-vindos. Este vídeo tem alguns pré-requisitos. Eu preciso que você se desarme um pouco. Talvez seja interessante você ter visto alguns outros vídeos meus, né? Mas principalmente evitar alguns pré-conceitos, né? Algumas ideias prontas a respeito do tema. Esses tempos eu comprei um livro budista sobre compaixão. Comecei a ler. Depois eu perdi. Por isso eu vou ficar devendo o nome e o autor. Mas uma hora dessas eu encontro ele aqui na minha bagunça. Mas o que me surpreendeu no livro foi que nas primeiras páginas, talvez 15, 20 páginas, não sei, li um pouco mais talvez, o quanto se falou de sofrimento. Quantas vezes o sofrimento foi trazido para um tema que deveria ser compaixão. Eu entendo. A gente precisa às vezes contextualizar a coisa, né? Colocar algumas ideias. Mas eu fiquei impressionado. Era muito sofrimento. Era muito sofrimento. Eu participei de uma vivência com a ayahuasca um tempo atrás. Foi uma vivência coletiva muito grande, com muita gente. E num determinado momento eu estava num estado de expansão de consciência e eu lembro que eu abri os olhos assim, fechei, fiquei assim um pouco, né, sentindo um pouco a energia e captei um campo de energia ao redor da sala com muito sofrimento. Muito sofrimento. Aquilo foi marcante. Durou alguns segundos, mas foi marcante. O que eu tenho para trazer nesse vídeo é algo um pouco diferente, talvez. Não tanto diferente de algumas abordagens que a gente encontra por aí, muito lúcidas, mas diferente de algumas abordagens muito comuns, muito fáceis de serem encontradas na internet. O sofrimento, ele é mental. O sofrimento vem da mente. O sofrimento é criado pela mente. O sofrimento não existe em outro lugar. Interessante isso, né? Interessante. E quando eu falo mente, eu não falo cérebro, que processa química, sinais elétricos, eu não falo cérebro que gera pensamentos, eu não falo essa mente nossa do dia a dia, essa, né, básico. Eu falo mente de um corpo mental que nós temos, que está numa escala maior, dentro de uma hierarquia de corpos. É ele que interage com o universo, através dos corpos. Vocês até podem perguntar, mas o corpo não sofre? Não, o corpo não sofre. O corpo físico, ele tem sensores, nossos 5 sentidos. E esse nosso corpo físico, ele apresenta dor, prazer, desconforto, procura se adequar. O cérebro, a mente, o consciente que está aqui embaixo, né, do dia a dia, procura se adequar a isto. O próprio corpo se corrige, se cura. É fantástico esse nosso computador biológico, né? Sozinho ele se cura, ele busca um estado de equilíbrio. Mas quem sofre é a mente. Porque a mente olha para a dor que o corpo está sentindo, olha para o gosto ruim, olha para o vazio no estômago, lá de cima ela olha isso e ela não gosta. E aí ela gera o sofrimento. Aí essa mente gera o sofrimento. Essa discordância, essa discrepância, essa diferença entre o que a mente quer, deseja e o que acontece aqui embaixo. Dessa diferença de objetivos, de ideias, de conceitos que a mente tem a respeito da realidade que vem o sofrimento. Vem o sofrimento físico, vem o sofrimento emocional e vem também um sofrimento
mental, no sentido de ideias, pensamentos recursivos, que batem um com o outro, que entram em conflito, que geram esse sofrimento. Então a mente é a causa de todos os sofrimentos e de todo o sofrimento. Com base nisso, não adianta curar o corpo, não adianta curar as emoções, curar os sentimentos. A cura tem que ser da mente. Porque se a mente não for curada, ela vai continuar gerando sofrimento. E aí às vezes as pessoas me perguntam quando eu comento isso. Principalmente nas terapias que a gente aborda esse tipo de coisa, né? Ok, mas eu machuquei o braço, eu tenho uma gastrite, eu estou com câncer, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Como é que fica? Fica. Está resolvido. Se você não curar a mente, não adianta. Não adianta o que você faça aqui. Você tem um problema no rim, você tem um problema no coração, você faz um transplante. Se não curar a mente, você vai desenvolver o mesmo problema de novo, ou vai desenvolver um problema semelhante num órgão próximo. O câncer, onde o nosso próprio corpo se devora, o nosso próprio corpo se combate, é um exemplo fantástico de uma mente que não sabe lidar com a realidade. Se não mudar a mente, não adianta. E dependendo do que acontecer com o corpo, não há mais o que fazer. Ele vai continuar com aquele problema. Agora, mudando a mente, aquele problema deixa de ser importante. Aquele problema deixa de representar fonte de sofrimento. Há uma compreensão de por que estragamos o corpo. De por que estragamos e bagunçamos as emoções e os sentimentos. De por que estragamos e bagunçamos os pensamentos. É dessa compreensão diferente da realidade que só a mente pode ter que vem a verdadeira cura. E às vezes ocorrem milagres, remissões de doenças, situações que pareciam não ter um resultado possível se modificam, porque houve uma mudança na mente. Nem sempre a gente percebe, nem sempre nossa mente básica aqui, nesse nosso ego, consegue perceber essa grandeza toda, essa amplitude toda dessa nossa mente, desse nosso corpo mental. Às vezes a gente percebe apenas os reflexos. Nos satisfazemos com isso, ficamos felizes, tocamos a vida e esquecemos o que passamos. Esquecemos. É o natural que a nossa mente faz, treina nosso cérebro para isso, para esquecer, para seguir adiante. Principalmente se for doloroso, não queremos saber daquilo, nem para aprendizado. Curar a mente é complexo. É muito mais do que essa parafernália de vídeos e livros que você encontra por aí, de segredos, de chaves e de técnicas mirabolantes. É muito mais do que isso. O Ho'oponopono traz uma pincelada sobre isso, mas a maioria fica na superfície, não vai muito adiante. Ciência humana. A ciência humana está perdida. A ciência humana não sabe se é consciência que cria mente, cérebro e corpo, ou se é corpo que cria consciência. Uma divisão drástica na ciência. Alguns buscam até uma terceira via, uma alternativa um pouco diferente para isso. Nós vamos brigar com a realidade. Enquanto a nossa mente não se expandir, não compreender mais, nós estaremos brigando, gerando conflito, gerando sofrimento, tanto para o corpo, quanto para emoções, quanto para a própria mente, né? Essa mente mais básica que nós temos. Isso faz parte da humanidade, podemos dizer assim, porque
a humanidade toda caminha numa direção de um crescimento mental, do fortalecimento mental e depois de uma transcendência. Poucos de nós conseguem sentir isso, perceber isso. Alguns de nós estão vivenciando sem muita consciência ainda o que está acontecendo. Essa pequena transição, esse pequeno foco para a mente e deixando de lado os outros corpos. Mas a esmagadora maioria ainda briga com isso. Ainda sofre muito, porque não entende a realidade, porque não consegue aceitar a realidade, porque quer mudar a realidade de acordo com o que é interessante, conveniente para cada um. E é interessante que a gente pondere esse respeito para que a gente observe quais são as nossas resistências. Olhando para a minha vida em retrospectiva, uma vida não muito longa, eu percebo as minhas resistências, as minhas brigas, os meus conflitos imensos em querer algo que não existia na realidade, em querer modificar aquela realidade que não podia ser modificada por mim. Todo conflito envolvido, toda perda de energia, toda dificuldade, olhando para trás eu consigo perceber claramente, e olhando hoje eu ainda percebo alguns movimentos, porque a minha mente ficou presa, ficou numa inércia de certos conhecimentos, de certas ideias, de certas vontades, de certas necessidades que são difíceis de mudar. Algumas vêm inseridas numa programação básica do nosso corpo e se manifesta sem que você consiga impedir, sem que você tenha ainda capacidade de alterá-las. Um dia nós vamos ter capacidade de alterar. Um dia nossa mente vai dominar esse veículo de uma maneira tão profunda que vai alterar tudo isso. Mas aí a diversão vai ser outra. A diversão não vai ser tanto o sofrimento, não vai ser tanto essa discordância com a realidade. Outras coisas vão surgir para chamarem a atenção da nossa consciência. É um trabalho interessante de ser feito, de se olhar para você mesmo e identificar, né, o quanto você discorda da realidade, da sua realidade e da realidade dos outros. Que é pior ainda, né? Porque a gente não tem a menor ideia do que o outro quer, mas a gente acha que a realidade do outro não está correta. Mas é um reflexo de olhar para a nossa realidade e achar que a nossa realidade não está correta. Que ela não atende aquilo que nós queremos, aquilo que nós necessitamos, aquilo que é visto como felicidade, como realização. Isso é muito diferente de comodismo, que é uma questão que ocasionalmente surge. Ah, Luiz, então se eu estou sem uma perna eu tenho que me acomodar com isso. Não. Você pode buscar uma prótese para que você volte a andar. Você pode colaborar com o desenvolvimento de próteses. Impressoras 3D, hoje nós temos aí, que estão fazendo um trabalho fantástico de baratear, de tornar acessível próteses as mais variadas. Mas esse buscar, tem que vir dessa nossa mente mais ampla, dessa nossa consciência mais ampla. E não da briga dessa nossa mente diária, desse nosso ego com a realidade. Essa diferença ela é um pouco difícil da gente entender, da gente perceber, né? Quando vem algo dessa consciência, quando vem algo dessa mente do dia a dia. Mas o que vem da consciência, o que vem do nosso corpo mental superior, é algo maior, mais abrangente. E o que vem dessa nossa mente do dia a dia é mais conflituoso. E é claro que quanto mais conflito a mente do dia a dia apresenta, mais conflito o nosso corpo mental também tem. Porque o nosso corpo mental, de cada um de nós no planeta, está se desenvolvendo. Assim como o corpo físico se modificou ao longo do tempo, o corpo energético também se modificou, o corpo emocional, o corpo astral também se alterou, e o nosso corpo mental também se altera.
Tanto que hoje nós estamos falando, pelo menos eu estou falando sobre isso, o que já é um grande avanço, já é uma grande ponderação. Gratidão a todos.